Que maravilha, que privilégio, que alegria nos reunir na presença do Senhor, no dia do Senhor, poder adorá-lo, adorar a este Cristo que venceu, adorar ao Cristo que morreu, mas ressuscitou. Por isso nós erguemos as nossas vozes, nossas mãos, erguemos ao alto a Ele o nosso coração na presença dEle para o adorar. Vamos abrir a Escritura Sagrada na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. Nós vamos ler hoje os versículos 13, 14 e 15. Nossas certezas preciosas e inegociáveis. João nos conduz a esta reflexão à luz daquilo que ele escreveu à igreja dos seus dias. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Meus irmãos, C.S. Lewis é um conhecido escritor. Para muitos, conhecido principalmente por conta de uma de suas obras destacadas no cenário da literatura, As Crônicas de Nárnia. Quem nunca assistiu os filmes de Nárnia, ou quem sabe leu a obra volumosa de Lewis. Lewis disse que em um dos seus momentos, com sua máquina de escrever à época, ele disse que procurarmos a verdade sinceramente, que se procurarmos a verdade sinceramente, nós encontraremos conforto. Mas se a nossa busca for pelo conforto, não encontraremos a verdade. E tampouco o conforto. Ao contrário, diz Lewis, no final só haverá desesperança, ausência de certeza. Certo pastor chegou a perguntar: quais são as maiores questões da humanidade? Quais as mais pertinentes e inquietantes questões da humanidade? O que está por detrás de todas as nossas razões, de todas as nossas ansiedades? O que está por trás de todos os nossos medos e de todas as nossas procuras? E então ele continua escrevendo: acredito que as grandes perguntas da humanidade são: de onde viemos? Para que nós existimos? Por que o bem e o mal existem? E afinal, para onde iremos? Estas são questões existenciais. E nós podemos perguntar à vista destas coisas: que certeza possuem os homens acerca de sua própria existência? E ainda nós podemos perguntar: é possível chegar a estas certezas? Como chegar até elas? Tanto Lewis quanto o pastor ao qual fiz referência em suas palavras falam sobre ter certeza, saber de modo firme alguma coisa, trazer uma convicção acerca de algo.
Meus irmãos, e ao olharmos o texto que o apóstolo Paulo escreveu, os poucos versículos que nós acabamos de ler aqui há pouco, nós então vemos um homem com sua pena à mão, tratando sobre 5 certezas. Na verdade, 5 certezas que João aponta desde o versículo 13 até o versículo 21, quando ele encerra a sua carta. Ele fala acerca de 5 convicções, de 5 certezas preciosas e de certezas inegociáveis para nós. Nós o vemos tratar destas certezas, certezas que os cristãos nunca poderiam perder de vista, e por isso ele trata acerca delas ao escrever à igreja no primeiro século. Hoje nós não trataremos sobre estas 5 certezas, o tempo não nos seria suficiente, mas olharemos para as 2 primeiras certezas que João escreve neste texto. A primeira destas certezas preciosas e inegociáveis, não apenas para a igreja no primeiro século, mas preciosas para cada um de nós aqui hoje. É aquela a qual ele se refere nos versículos 13, meus irmãos, precisamente no versículo 13, quando ele fala acerca da certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna. Ao longo de toda a carta que João escreveu, nós vemos como ele trava, meus irmãos, uma luta, e é importante, algumas vezes, à medida em que expomos esta carta, fazermos referência a isto, a fim de que nós possamos manter a nossa mente sempre contextualizada. E à medida em que João escreve esta carta, nós o vemos travando uma grande batalha, uma luta pelo coração e pela mente. Esta é a batalha de homens em favor de homens ou de homens contra os homens. Eles estão lutando pela mente e pelo coração de vocês. Os que são a favor de vocês, os que são contra vocês. João está numa luta, numa batalha contra aqueles que, influenciados pelo diabo, numa espécie de inspiração maligna, perversa, enganadora, ele luta contra homens nesta condição, que, guiados pela mente do diabo, procuravam de muitas formas perturbar a igreja, tirar o seu sossego, inquietar a igreja. Parece que esta ainda permanece sendo uma batalha nossa. Aqueles falsos mestres, meus irmãos, naqueles dias haviam provocado uma verdadeira desfiguração da pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, aqueles que estavam se destacando no cenário da igreja, no cenário eclesiástico, pregando e ensinando, ganhando algum espaço no seio da igreja, tomando o púlpito das igrejas no primeiro século, haviam com seu ensino provocado uma mutilação na pessoa de Jesus Cristo. O ensino daqueles homens acabava comunicando aos seus ouvintes alguém muito diferente do Cristo, que de fato havia descido da sua glória, da glória que teve desde toda a eternidade ao lado de seu Pai até a terra. Certamente o Cristo desfigurado, mutilado pelos falsos mestres, propagado, pregado, ensinado nas igrejas naqueles dias, não era certamente o Cristo sobre o qual nós cantamos há pouco, soberano Rei, que veio em carne,
que morreu e que ressuscitou. Nós sabemos qual era o coração da doutrina daqueles mestres. Nós sabemos o que circulava em suas mentes, o que lhes guiava. E por conta disso, João precisava reafirmar e reafirmar e reafirmar a verdadeira natureza do Filho de Deus. Era necessário reafirmar à igreja quem era e como de fato o Filho de Deus veio a este mundo. Aqueles mestres, meus irmãos, rejeitavam a realidade do pecado, como muitos dos mestres destes dias o fazem. Eles se negavam a socorrer os irmãos em suas necessidades materiais. Por isso, João focar tanto no amor fraternal. Acreditavam ainda, vejam que loucura, que a salvação deles era alcançada, conquistada por meio de algum tipo de conhecimento especial. Gnose, conhecimento. Com isso, eles negavam que a salvação é apenas pela graça de Deus e apenas por meio de Cristo Jesus. Eles estavam atacando o coração do cristianismo. Eles estavam atacando a mente do cristianismo. Entre esses e outros erros ali propagados naqueles dias, não nos parece, meus irmãos, diante destes erros e de tantos outros, não nos parece difícil imaginar que alguns cristãos tenham acabado em meio a dúvidas cruéis e terríveis. Diante de uma realidade de tantas coisas sendo ditas, diante de um cenário em que tantas coisas eram pregadas, eram propagadas, eram ensinadas, como se fossem verdades. Verdades a serem aceitas, verdades a serem cridas. Não é difícil imaginar que ali na igreja, alguns tenham sido solapados, arrastados, derrubados por dúvidas profundas. Dentre tantas coisas terríveis para uma pessoa, ou na vida de uma pessoa, existe entre elas uma das maiores: um coração dominado pela dúvida. Alguém que duvida é enfraquecido pela dúvida. Suas forças são minadas, suas energias são sugadas. O duvidoso duvida. O coração duvidoso apenas duvida. Não há certeza, não existem convicções, mas dúvidas. Alguns naquele momento haviam chegado a duvidar da própria salvação, tão propagada pelos apóstolos, ensinada para todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Cristãos, pessoas comuns que haviam sido alcançadas originalmente pela pregação apostólica, pela pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do não-judeu, Romanos 1,16. Haviam agora caído em dúvida. Aquilo que outrora parecia algo tão inabalável, aquilo que outrora em tempos de dificuldade os havia motivado e os impulsionado à perseverança, a permanecerem, a continuarem a crer, havia agora sido sacudida. Eles haviam sido açoitados como um barco açoitado pelas ondas. Haviam sido açoitados para os paredões da dúvida.
duvidavam agora se eles eram mesmo salvos em Jesus Cristo. E a pergunta daqueles cristãos, certamente, talvez poderia ser: o que é a verdade? Qual a verdade? Onde ela está? Onde encontrá-la? Como ter certeza? Talvez seja esta a grande questão existencial da vida de alguém aqui nesta noite. Qual a verdade? Onde ela está? Onde eu a posso encontrá-la? Onde eu a posso comprá-la? Quanto ela custa? Quem, por favor, tem a grande oferta da verdade? O que João estava tratando com aquela igreja há tanto tempo atrás, meus irmãos, na verdade, parece muito com o que em nossos dias ocorre. Algumas pessoas chegam a dizer, mas são tantas coisas ditas, são tantas coisas faladas como verdade. De um e de outro lado eles dizem: esta é a verdade. Num e noutro lugar eles bradam: aqui está a verdade, venham. Em meio a tantas coisas, dizem alguns: como eu posso ter certeza da verdade? Como eu posso saber o que é a verdade? E esta pergunta ela não é nova. A propósito, quando Jesus falava, quando ele estava diante de Pilatos e falava com Pilatos naquela noite, sendo interrogado de como, se de fato ele era o rei, Pilatos o disse: tu és o rei? E isso está lá em João capítulo 18, versículo 37 e 38. Então Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E diante dessas palavras que Jesus disse a Pilatos, o que ele fez? O que Pilatos fez? Ele então perguntou a Jesus: que é a verdade, Jesus? Era a pergunta de Pilatos, talvez seja a sua: o que é a verdade? Somente homens que não têm certeza perguntam: o que é a verdade? Somente pessoas que não têm certeza saem pelas ruas escuras, tentando clarear seus próprios caminhos com suas frágeis lanternas, com uma única pergunta: o que é a verdade? O modo como Pilatos pergunta acerca da verdade diante de Jesus revela que para ele, Pilatos, simplesmente não existia resposta para a sua pergunta. Ele perguntou de forma cínica, uma pergunta retórica. Aquele homem estava convicto de que não havia resposta para a sua pergunta. A maneira como Pilatos então se dirige a Jesus Cristo demonstra que ele não era contado entre aqueles a quem o Pai havia dado ao seu Filho para que fossem redimidos pelo seu Filho. Afinal, Jesus disse: todos que são da verdade me ouvem. A verdade não importava para Pilatos no fim das contas. A verdade não importa para uma multidão de pessoas neste mundo. Como Pilatos, muitos estão dizendo que é a verdade. Simplesmente como para Pilatos, a verdade não importa para elas.
porque seu coração, o coração de Pilatos, estava dominado pelo fato dele ser o governador, o grande governador romano na Judéia. O poder era aquele ídolo do coração de Pilatos. Ele não é nenhum sedento, ele não é nenhum faminto, ele não é nenhum tipo de pessoa que se encontra humilde, quebrantado em seu coração e se volta para aquele homem ali, tão aparentemente indefeso, tão aparentemente dominado, tão aparentemente subjugado, e então humilde se lança aos seus pés e pergunta: diz-me qual a verdade. É assim como muitos estão procurando a verdade. Não porque a verdade importa a elas. Elas procuram que a verdade, na verdade, como uma desculpa para a autoafirmação de que elas já possuem a verdade necessária para as suas vidas. Pilatos está dominado por este ídolo do seu coração. Não importava a verdade não importa. A verdade não importa para aqueles que estão dominados por si mesmos, dominados por suas paixões, dominados pelos ídolos do seu próprio coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ela não para. Suas portas precisam ser fechadas. Suas máquinas precisam ser desligadas. Você e eu poderíamos chegar ao sacrifício da própria vida, a fim de falarmos da verdade aos homens cujos corações estão dominados pelos ídolos deste mundo. No fim, quando a nossa vida se fosse, quando todo o nosso sangue caísse sobre a terra, quando o ar penetrasse os nossos pulmões pela última vez, quando as células do nosso corpo fossem pela derradeira vez vitalizadas, quando então deixássemos de existir e tornássemos pó, pois do pó nós viemos, ainda que dando a nossa vida como sacrifício para falar da verdade aos homens deste mundo, dominados pelos ídolos do seu coração, no fim, nada importaria, nada importaria para essas pessoas. Ela importa para você? Porque há apenas um sacrifício capaz de mudar isso nos homens. E ele não é o meu sacrifício, nem o seu, mas um sacrifício feito há 2000 anos atrás. O sacrifício do único Filho de Deus. João estava lidando com uma igreja em que alguns cristãos sinceros haviam caído no poço da dúvida. Por isso é que ele escreve sobre esta preciosa certeza do Evangelho, a certeza da vida eterna. A fim, escreve João, de saberdes, a fim de que vocês tenham a certeza de que vocês têm a vida eterna. João está dizendo, vocês precisam ter acesa esta certeza. João está falando com gente viva como eu e você. João está dizendo àqueles cristãos que haviam inicialmente crido em Jesus Cristo, que haviam abraçado as doutrinas centrais e fundamentais do Evangelho: vocês têm a vida eterna. Note, preste atenção que João não escreve como quem deseja que certas pessoas saibam como se chega à vida eterna. Ele não está escrevendo com esse objetivo de provar ou de tentar persuadir, convencer, demonstrar por meio de sua escrita a algumas pessoas como elas podem chegar à vida eterna. Na verdade, João está escrevendo para aqueles que já possuem a vida eterna.
Está escrevendo para que estes tenham a certeza daquilo que eles já possuem, porque foram conquistados por Cristo Jesus. E é maravilhoso ser conquistado por Ele. Há no espírito humano um instinto de conquista. As grandes navegações de séculos passados mostram isso. Quando as grandes potências europeias seguiam pelos oceanos Pacífico e Atlântico em busca de conquistar. Chegaram às Índias, chegaram à América, fincaram suas bandeiras, suas flâmulas, estabeleceram sua língua, seu idioma, cravaram seus nomes em terras outroras tão longínquas e em terras outroras tão desconhecidas. Há no espírito humano esse desejo de conquistar. Mas não há nada tão precioso e não há nada mais maravilhoso do que ser conquistado por aquele que é o Senhor de todo o céu e terra. Ele nos conquistou. João procura estimular aquela igreja, meus irmãos, animar aquela igreja. Ele tem procurado, à medida que escreve, sobre eles terem esta certeza da vida eterna, a saber, aos que creem no nome do Filho de Deus. João está procurando estimular aquela igreja, despertar aquele povo na certeza da salvação que eles haviam encontrado em Jesus Cristo. João lembra que esta salvação não se tornou uma realidade para eles, como esta salvação não é uma realidade para nós, por causa das nossas obras. A salvação de um homem não se torna a realidade de um homem por causa daquilo que o homem pode fazer. Ela não se tornou uma realidade da sua existência com base no que você pode realizar. Mas João está ensinando que ela se torna uma realidade, por isto uma certeza, com base naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele está animando aquela igreja e dizendo àquela igreja que esta salvação não se tornou uma realização, uma realidade, nem por suas obras, muito menos por causa da disposição e interesse pessoal de alguém querer ter. Mas esta salvação se tornou uma realidade, portanto, é uma certeza da igreja, porque estes creram em Jesus, porque tiveram fé no Salvador. Essa é a razão porque eles possuem a vida eterna, porque creem no nome do Filho de Deus. Que, meus irmãos, que maior garantia João poderia dar àqueles irmãos em seus dias? Que melhor e maior garantia a palavra de Deus pode nos dar a nós aqui hoje, senão a garantia de que todo aquele que crê no nome do Filho de Deus tem a vida eterna. Você crê? Você crê? Em João capítulo 6 e versículo 47, Jesus Cristo, falando aos seus discípulos naquele dia, ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Esta é a certeza do meu coração. Esta é a certeza do coração de todos os crentes em Jesus, de todos os cristãos. Esta é uma grande certeza do cristianismo. Esta é a certeza que João deseja vivificar no coração daqueles
que por causa dos ensinos falsos haviam caído em suas dúvidas cruéis. Esse é o firme fundamento de nossa salvação, crer no Filho de Deus. Eis aí a fonte de nossa salvação. Eis aí o firme alicerce desta vida eterna, prometida e garantida a todos quantos creem no Filho de Deus. Esta é a primeira certeza que João nos ensina, a certeza da vida eterna. Em segundo lugar, versículo 14 em diante, João, ele fala de uma segunda certeza, de uma outra certeza tão preciosa e de uma certeza igualmente inegociável. Para mim, para você, para toda aquela igreja, ele fala acerca da certeza de que somos ouvidos por Deus. Você tem certeza de que Deus te ouve? Veja o que João diz, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esta certeza inicial, ou primeira de vida eterna, produz, segundo o raciocínio de João, o fruto da confiança. A vida eterna produz como um fruto em nossas vidas confiança. E que confiança? A confiança de que sempre quando nos voltamos para falar com aquele que é o nosso Pai, Ele sempre estará disponível para nós. Ele não rejeita a nenhum daqueles que vão a Ele. Não há um momento na nossa existência em que Ele decida não nos ouvir. Não há um momento na nossa peregrinação sobre esta terra de viventes em que Ele diga, agora não, agora eu estou cansado, deixe-me descansar, deixe-me repousar um pouco. Vamos agendar. Homens estão tentando agendar Deus. Vocês sabiam disso? É incrível, mas é verdade. Homens estão tentando agendar Deus. Parecem que eles têm a agenda de Deus nas mãos. Eu acho curioso igrejas evangélicas, quando eu passo nas portas ou escuto as divulgações que passam pelas ruas, chamando e convidando as pessoas para suas reuniões, e elas dizem, venham, nesta sexta, sábado e domingo, milagres vão acontecer. Eles têm a agenda de Deus nas mãos, eles acham que têm. Venham, os doentes vão ser curados. Venham. Se você vier na sexta e no sábado e no domingo, tudo vai acontecer. Eles estão loucos. Eles perderam o juízo. Quem pode dizer que Deus fará isso hoje ou amanhã? Quem? Quem pode dizer que hoje Deus quer curar? Ou quem sabe amanhã Ele queira fazer isso, das 7 às 10 da noite. E quem sabe se você trouxer um bom dinheiro, Ele ainda de quebra faça algumas coisinhas a mais. Não é assim? Quem pode dizer que Deus quer fazer alguma coisa na minha ou na sua vida agora? Homens não têm a agenda de Deus, porque Deus não pode ser manipulado pelo gênio humano. Homens não têm a agenda de Deus nas mãos, eles não podem saber o que está no conhecimento de Deus, porque quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quão impenetráveis são os seus caminhos.
Ó sabedoria, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tolos, ignorantes, homens que andam como bestas errantes e brutas do mato, falam como que podem usar Deus. Mas Deus não é homem, nem filho de homem. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que ordena, haja luz e há luz. Ele é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Ele é aquele que fala e a sua palavra se torna realidade. Ele é o Altíssimo, o Grande, o Poderoso, o Belo, o Inigualável, o Deus da glória. Ele é o Deus da glória. A quem comparareis Deus? Com que coisa você haverá de colocar lado a lado e dizer, ó, quão semelhante? João está falando na autoridade deste Deus. Ele está falando movido pelo seu Espírito. Esta é uma certeza preciosa que João dá à igreja. A certeza de que nós podemos falar com Ele. Ele nos ouve, irmãos. Ele nos ouve. Temos esta confiança de João. Ele nos ouve, nós sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Aqueles que, embora sendo cristãos, duvidam ou vivem mergulhados na insegurança quanto à sua salvação, eles sofrem com a falta de confiança para se aproximarem de Deus em oração. Você já viu alguém que tem dúvida de que é salvo dobrar os joelhos e orar com ardente confiança? Não é possível. Não é capaz. Nosso Salvador, vejam como isso é maravilhoso. Vejam como isso se descortina diante de nossos olhos. Nosso Salvador, antes de morrer na cruz para nos salvar, Ele esteve no jardim da oração. Aquela noite, depois de comer o pão e beber o vinho, não era açúcar, era vinho. Ele foi para o jardim da oração. E ali naquele jardim, separado dos seus discípulos, à parte eles, Jesus foi para um lugar secreto, sozinho, e ali naquele lugar ele experimentou uma profunda e terrível angústia da morte que sofreria algumas horas à frente. O evangelista narra, e na sua narrativa diz que dos seus poros brotou sangue, ele suou sangue. Sua angústia que lhe dilacerava o coração, a antecipação do derramamento da ira de Deus que haveria de cair sobre ele. A maior de todas as tragédias do mundo, a morte do Filho de Deus. O maior de todos os escândalos do mundo, a morte do Filho de Deus. Ali, no jardim, ele sofria a profundidade desta angústia. E a angústia do seu sacrifício, de sua morte, se deu enquanto ele orava, enquanto ele falava com seu Pai. Mas que relação isso tem para nós? Como isso se relaciona com a nossa vida?
Como isso se relaciona com esta primeira certeza de vida eterna no seu nome e com esta segunda certeza de que Ele nos ouve? Todos que têm a salvação em seu nome podem igualmente ter confiança nele. Sabe, enquanto Jesus sofria naquele jardim pela angústia, a angústia do seu sacrifício, e os evangelistas nos legaram as palavras do Mestre amado. Ainda que na angústia da morte, antecipando o sabor do desespero na cruz, orando, ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Faça a tua vontade. Ele confiava plenamente em seu Pai. Ele confiava naquele que o havia enviado ao mundo. Morte e confiança, sacrifício e confiança, para nós vida eterna e confiança. Podemos orar a Ele, Ele nos ouve. Podemos falar com Ele, Ele nunca nos dispensará. Podemos nos aproximar dEle, Ele nos acolherá. Que maravilha! E o apóstolo Paulo, como se tudo isso já não fosse muito para nós, como se tudo isso já não fosse suficiente demais para nós, ainda em Romanos 8:32, ele escreve algo simplesmente extraordinário. Paulo escreve em Romanos 8:32 estas palavras: aquele, referindo-se ao Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele deu o mais precioso, se Ele deu tudo de mais precioso que tinha, não nos dará exatamente com aquele que nos deu graciosamente todas as coisas? Não é isso que João está dizendo? Versículo 15: sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas, meus irmãos, caminhando para o fim desta mensagem hoje, acredito que é importante pontuarmos algo ainda acerca desta segunda certeza, que está ligada aqui à convicção que devemos ter de que Ele nos ouve. Algo importante, para que nosso coração não seja conduzido de maneira equivocada, para que a nossa mente tão perspicaz em distorcer as coisas de Deus não o faça, para que ninguém chegue a pensar que Deus se torna refém de nossos desejos, porque afinal Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, nos dá, para que nenhum de nós pense levianamente que Deus se submete a nós ao ponto de satisfazer as nossas próprias ambições, para que não pensemos erradamente assim. A palavra de Deus diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Meus irmãos, esta confiança, sabermos que Ele nos ouve, é tão bom quanto sabermos que Ele nos responde. Por quê? Deixa eu repetir isso. O que significa esta confiança em Deus nos ouvir? Significa que é bom, é muito bom saber que Ele nos ouve, como é bom saber que Ele nos responde. Nosso contentamento e satisfação em Deus não podem ser uma realidade para nós apenas quando somos respondidos por Deus. Escute isso. Eu quero repetir porque isso é fundamental neste final da mensagem. O nosso contentamento
e a nossa satisfação em Deus não podem ser uma realidade para nós apenas quando somos respondidos por Deus. Precisamos, meus irmãos, estar satisfeitos em Deus, já, agora, simplesmente por saber que Ele nos ouve. Isso é maravilhoso. Há uma multidão de pessoas neste mundo, há milhões de pessoas, nesses quase 7 bilhões de pessoas espalhados por este planeta do sistema solar. Entre estes 7 bilhões de pessoas, há alguns bilhões delas que não sabem que Deus pode ouvir as orações dos homens. E é por isso que eles estão orando para Shiva. É por isso que eles estão orando para os seus deuses, estão orando a Buda, estão orando a aquelas entidades e deuses e ídolos que eles ergueram. Eles não sabem que Deus pode ouvir homens. Eles não sabem nem quem é Deus. Eles não sabem que Deus é Deus. A nossa satisfação em Deus, o nosso contentamento em Deus, não pode estar apenas quando Ele nos responde clara e positivamente. Mas o nosso contentamento e satisfação em Deus está e deve ser assim, por termos a certeza de que Deus nos ouve. E ainda que Ele se mantenha em silêncio para você, você estará satisfeito nele. Ainda que Ele se cale a nosso respeito, como disse Jó, eu esperarei em Deus. Ainda que Ele não me responda como eu quero, eu estarei satisfeito em Deus, porque sei que Deus me ouve. Ele me ouve. Ah, meus irmãos, devemos levar nossos pedidos com confiança nele, coração submisso. E eu não poderia terminar hoje senão fazendo referência às palavras do próprio apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 5 em diante. Porque estas palavras de Paulo acabam coroando esta certeza de que Deus nos ouve. Porque devemos nos aproximar dele submissos à vontade dele, satisfeitos na vontade dele, contentes na vontade dele. E sabe o que Paulo diz aos Filipenses 2:5? Ele diz: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Humilhou-se, tomando forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. É assim, ao exemplo de Cristo, que devemos sustentar em nosso coração a certeza de que Ele nos ouve. Se aquele que é o Senhor de todo o universo, encarnado, vindo a este mundo, submeteu-se à vontade preciosa e soberana do Pai, assim nós, apegados à certeza da vida que temos recebido nele, alimentados pela certeza de que Ele nos ouve, nos achegamos à sua presença, porque Deus não tolera orgulhosos. Ele sente o cheiro de um soberbo
a milhas, a quilômetros de distância. E o cheiro de um homem orgulhoso é um odor, fede. Deus não suporta orgulhosos, homens dominados pelas suas próprias certezas, dominados por suas convicções pessoais, garimpadas pela frieza de seus raciocínios, conquistada pela transmissão de sábios segundo este mundo. Mas ao contrário destes, ele se aproxima dos que são humildes de coração, dos que são simples diante dele. Com tudo isso, João deseja que os cristãos nunca duvidem de que são salvos. Talvez a certeza da salvação seja para alguém aqui hoje ainda algo a ser encontrado. João deseja que esta igreja tenha certeza disso e que some esta certeza à certeza de que Deus os ouve e então eles podem se aproximar de Deus. E então, depois de todas estas coisas ouvidas, nos lembramos daquelas perguntas iniciais: de onde viemos? Para que existimos? Por que o bem e o mal existem? Para onde iremos? E embora não tenhamos trabalhado para responder de modo preciso e direto a estas perguntas, eu poderia dizer a você que a resposta para cada uma delas, se uma resposta puder ser dada a cada uma delas, a única resposta certa é que todas as respostas estão em Deus, na sua revelação. Quando lemos que João apresenta à igreja a certeza da vida, a certeza de que Deus nos ouve, nós acabamos certos de que não apenas para essas questões de onde viemos, para onde vamos, acabamos certos de que as respostas para todas estas questões se encontram nesta palavra, a qual temos em nossas mãos, preciosa, poderosa. Para todas as questões da vida, para todas as questões mais pertinentes, mais pulsantes, mais agudas, aqui estão. Aqui estão. Aqui estão as nossas certezas preciosas e inegociáveis. Amém.